Sejam bem-vindos a mais um programa Questionamento Jurídico, seu programa semanal com os principais temas do mundo do direito. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com e confiram lá os nossos conteúdos. Temos muitos conteúdos interessantes na área da economia, política, do entretenimento, do direito. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje o nosso tema é o fenômeno dos rolezinhos, né, que ficou muito conhecido nos anos de 2013, 2014, alguns episódios ainda no ano de 2015 aqui na cidade de São Paulo, né, que é aquele fenômeno, por assim dizer, aqueles grandes grupos de adolescentes que invadiram, eu faço até já uma provocação à nossa palestrante, né, os grandes centros de consumo, shoppings, e a mídia assim relatou essa situação como um fenômeno dos rolezinhos, a invasão da periferia nos grandes centros de consumo. Enfim, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o que efetivamente é esse fenômeno, as suas questões históricas, políticas, qual é a relação com o Estado como um todo, eu converso com a doutora Patrícia Brasil, que é professora de Direito e doutorando em Direito em Política e Economia. Doutora Patrícia, muito obrigado pela presença aqui conosco na BCC. Eu que agradeço o convite. E eu começo com talvez uma pergunta conceitual. O que é o rolezinho? Bom, para conceituar o rolezinho, eu uso o que os próprios participantes sempre colocaram. O rolezinho é um encontro. Eles, os adolescentes costumavam colocar no Facebook que rolezinho era: vamos ao shopping todo mundo, vamos dar um rolê, vamos pegar umas minas, vamos... Tem várias denominações que remetem ao lazer, na verdade, a encontros de lazer. E esses encontros viraram um grande fenômeno social e cultural na cidade de São Paulo especificamente, embora tenha atingido alguns outros estados e outras cidades, sobretudo no sudeste do país, no período de 2013, 2014, um pouquinho em 2015 e hoje já em declínio. E aqui a doutora atribui esse fenômeno, esse movimento, como que se iniciou? Foi algo propositado, foi algo combinado, foi algo articulado? Quais são as razões? Há um contexto histórico para que nós tivéssemos essa situação instalada? Temos um contexto que é histórico, ele é social, ele é político, ele é econômico, é cultural. Ele, na verdade, é todo o contexto complexo que abrange a situação das pessoas de periferia e pessoas pobres no país. No caso de São Paulo, a gente percebe que de toda a movimentação histórica de construção de periferia, o que a gente tem lá? Trabalhador, pobre, em situação de precariedade por ausência do Estado nesses lugares, e uma população negra muito grande também, por conta de toda a nossa carga histórica, né, que não pode ser ignorada. E justamente a ausência do Estado leva a uma situação de criminalização gratuita da juventude nessas regiões periféricas, de forma que a rua não é um lugar seguro para se divertir. Resta o quê? Vamos buscar lugares em que a gente possa estar com relativa segurança de que a gente não vai morrer com uma bala perdida ou não vai morrer numa ação policial. E justamente nesse intuito de lazer com um mínimo de segurança que se criou um fenômeno que foi objetificado, tratado pela mídia quase como que uma ação organizada, pensada e sistematizada para violar patrimônio, enfim. E não era nada disso, né? Inicial, como se fosse a invasão do rolezinho nos grandes centros urbanos, até pelo que nós conversávamos aqui, antes de entrar no ar, a questão não houve um planejamento, não foi nada cartesiano no sentido de... De forma nenhuma. Inclusive, os rolezinhos em São Paulo, eles são encontros tradicionais. Você tem, por exemplo, você pega essa característica de encontro de um grupo de jovens em determinado local público, você tem alunos da USP que fazem isso. Você tem há mais de 10 anos no Shopping Tatuapé, toda segunda-feira à noite, por volta das 19 horas, um grupo de mais de 100 meninas
lésbicas ou bissexuais que se reúnem tranquilamente. E os rolezinhos de 2013 e 2014 nada se diferiam disso. A questão é que agora a gente conta com rede social que ativa convites de forma maciça. Exatamente. Então você não tem nem a pessoa que queria chamar 3 ou 4 amigos para ir ao shopping tinha a noção da dimensão que ela podia atingir pela rede social, ainda mais num evento que foi criado aberto, né? Então cada um convida o outro que convida o outro e vai quem quer, enfim, de uma forma espontânea, de uma forma aberta. Exatamente. E aí você atrela isso à questão dos modismos, de você ter um ou outro menino ou menina que está ali envolvido com música ou com outra atividade de forma amadora, que acaba virando quase um popstar dentro daquele universo. E esse menino, de repente, chama, olha, gente, vou estar lá no shopping, vamos nos encontrar? Só que dentro da realidade dele é como se fosse quase que a Madonna chamando pra gente se encontrar ali no Morumbi, entendeu? Gratuitamente. Vai uma multidão. E são os pequenos popstar da periferia dessa cultura que assustam quem nunca se importou em olhar para o que acontece nesse mundo. Mas invasão você pressupõe que há uma intencionalidade, que há uma orquestração, que há uma sistematização para você tomar um lugar, impedir o exercício de direitos, e você não consegue identificar isso nesses fenômenos. Salvo na segunda parte, em que esses fenômenos foram organizados já para combater providências preconceituosas que determinados shoppings tomaram. Aí você pode ter uma reconfiguração. Aquilo que era um lazer se tornou um ato de protesto. Mas não originalmente foi um ato de protesto, aquilo era um ato meramente da cultura de consumo. E aqui a doutora atribui no primeiro momento, esse primeiro encontro, que teve uma sociedade de consumo da classe urbana, da classe média alta, com aqueles jovens advindos da periferia. Como a doutora, esses jovens eles foram rotulados, né? Ou será que aquele grupo, na verdade, e aí até os grandes centros responsáveis, os shoppings, a parte da própria segurança do shopping, aqueles grupos já foram pré-rotulados no sentido de que ali havia uma situação de invasão, uma situação de perigo. Há um distanciamento cultural gigantesco para que a gente tivesse que enfrentar essa situação como ela foi enfrentada, né? Eu vou começar por um exemplo mínimo que aconteceu semana passada e novamente tomou as redes sociais. Uma denúncia de racismo contra um grande shopping da capital. Que o pai estaria com uma criança, filha, que é negra, e teria sido abordado por um segurança, porque a instrução da segurança deste local é de que os clientes não sejam importunados por pedintes. Você já entende desse discurso que se pressupõe que uma criança negra dentro daquele shopping, naquele lugar, é pedinte. Então, veja, você imagina uma camada bem grande de pessoas vindas da periferia. Tem um componente racial e tem um componente de classe, porque quem mora na periferia, a grande maioria, é população de origem negra. Então, muito bem, essas pessoas entram num centro de consumo que durante muito tempo foi privilégio de uma classe e de uma cor só. E aí a gente pega e o envolvimento disso diretamente uma consequência da política econômica aplicada no Brasil nos últimos 10 anos, de intensa redistribuição de renda. Você teve um aumento da capacidade de consumo, que é aquilo que eu chamo no meu artigo de cidadania pelo consumo, e que não é um conceito meu, isso é amplamente discutido na sociologia, de que você confere às pessoas a capacidade de adquirir e isso lhes dá uma certa noção de reivindicação de direitos. É como você pensar, se eu pago as minhas contas, eu posso exigir. E agora, se eu posso comprar, eu posso estar em todos os lugares. Então, veja, tem todo esse componente, só que isso mexeu naquele status de segurança de uma determinada parte da população, que era a segurança de quem podia
pagar com exclusividade, agora todos poderiam pagar, ainda que menos. E obviamente que isso foi capturado, enquanto fenômeno foi capturado pela mídia de uma forma criminalizante. Você teve episódios em que não foi registrado um caso de furto, um caso de violência, um caso de agressão. Inclusive o primeiro, que foi no shopping de Itaquera, que a polícia simplesmente invadiu o shopping, começou a atirar, começou a prender pessoas indiscriminadamente. Depois você teve outro shopping que, para evitar esse problema, começou a barrar pessoas negras e pessoas que portavam determinados produtos, como boné da marca XYZ, que é a marca que as grandes personalidades do funk, a ostentação, que é o funk que domina na periferia, costumam usar. Uma rotulagem. Sim, você rotulou todo mundo a partir dali para impedir a entrada nos espaços. E isso é um fenômeno que está diretamente atrelado à questão de renda, de você dar a possibilidade da periferia comprar. Está atrelado à globalização, porque você tem a entrada da cultura do hip hop americano, que influencia diretamente o funk ostentação, que é produzido nessas comunidades periféricas. Tem vários exemplos aí, MC Guimê, MC Gui, que as letras são ostentação pura e falam das marcas que eles agora podem comprar. E você pega um clipe de hip hop americano, é a mesma coisa, só que em outra língua, né? Então, agora essa população tem acesso a esses produtos e acesso a essa cultura. É um fenômeno da globalização, é um fenômeno da política econômica, é um fenômeno social que, infelizmente, foi tratado de uma forma bastante absurda, me remetendo a questões de períodos extremos, em que você não precisa ter o crime para você punir. Antes que ele aconteça, você já criminaliza todo mundo. Você já criminaliza todos e ali impede, tá? Até por não saber lidar com aquela situação, não é? É. Nós iremos a um breve intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Não saiam daí. Dica de hoje sobre planejamento. Você sabe se planejar? O planejamento determina que a empresa desenvolva seu conjunto de tarefas maiores, de maneira disciplinada, organizada, visando sempre atingir objetivos que levarão a um futuro muito melhor. Resumidamente, pode-se dizer que o planejamento ele deseja responder a 3 questões principais. Primeiro, aonde nós estamos? Fazendo o mapeamento do estado atual. Para onde nós queremos ir? E o terceiro, o que fazer para chegar lá, ou seja, como chegar lá. Para tanto, é necessário seguir uma linha de orientação do trabalho. O que fazer em cada etapa do planejamento? Por exemplo, vamos analisar o cenário atual, vamos definir todos os objetivos, vamos definir as estratégias que deverão ser seguidas e implementadas e, por fim, elaborar um programa de ações. Bem, essa foi a nossa dica de hoje. Eu desejo que você aprimore sempre o seu planejamento com o intuito de alavancar os seus resultados.
voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico e hoje eu converso com a doutora Patrícia Brasil sobre o fenômeno dos rolezinhos. Doutora, falávamos há pouco da questão da como a mídia recebeu, na verdade, essa movimentação, enfim, e como que isso foi colocado para a sociedade, né? A partir daí, isso de certa forma pode até impulsionou, né, os órgãos de repressão do Estado. Eu gostaria que a doutora abordasse, no primeiro momento, o que os shoppings fizeram, como é que eles lidaram com aquela situação. Vamos lá, é tão complexo, é tão rico em termos de experiência social esse assunto que é difícil a gente conseguir pontuar. Em relação à mídia, a mídia tratou de criar uma categoria objetiva e criminalizar esse fenômeno, que na verdade era um fenômeno de lazer, que de sistematização não tinha nada. A partir do alarido da mídia, e traduzido em 10 minutos de Jornal Nacional, diariamente, e todos os noticiários de todas as principais redes de televisão durante dias tratando do assunto, criou-se o factoide. E aí os shoppings e consumidores, né, que já tinham esse padrão de inserção de consumo, já tinham acesso a isso, passaram a ter que buscar providências, porque poderia acontecer em qualquer shopping, em qualquer momento, e os shoppings não queriam essa sensação de insegurança. Aí, vamos lá resolver todos os problemas sociais no judiciário. E aí, no judiciário, segunda questão, você está ali dependendo das provas, dos autos, da influência da mídia, você está dependendo da formação daquele juiz, que muito provavelmente, pelas características do Brasil, é um cidadão de classe média alta, que estudou nas melhores escolas, que sempre teve acesso ao consumo de tudo que era melhor e que provavelmente é frequentador também desses ambientes. Então você fica dependendo de uma série de fatores, inclusive subjetivos, o que se traduz nas sentenças que foram dadas. Uma mais absurda do que a outra. Você teve uma corrente que foi ao lado da preservação do patrimônio e da posse, como se os rolezinhos estivessem implicando em um movimento coletivo de furto ou um movimento que impedisse o exercício da posse das lojas e dos shoppings e o próprio exercício da propriedade. Isso aí foram ações civis, né? Você teve uma série de liminares também que ponderaram pelo outro lado, que se tratava de uma questão de livre exercício de ir e vir, direito de reunião, e que não cabia ao judiciário atuar, uma vez que não houve violação de direito de ninguém. Você simplesmente se reunir no shopping, você não está violando o direito de ninguém. E que, obviamente, caberia à polícia preventiva, no caso, polícia militar, atuar para evitar que a aglomeração de pessoas que pode ocorrer em qualquer ocasião se transforme em atos criminosos, enfim, mas não provocar os próprios atos. Então você não consegue ter unanimidade nem uniformidade nas decisões. E isso gerou mais repercussão social, porque com base em liminares que diziam que a polícia poderia agir para evitar essa concentração de pessoas que prejudicasse o exercício da posse desses shoppings, da propriedade. Enfim, shoppings resolveram fazer triagem dos seus consumidores na porta, o que viola direito do consumidor, estabelecido no ECA, o que viola também, considerando que boa parte são menores de idade desses meninos que participaram desses eventos, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Crianças e adolescentes têm proteção especial, e na verdade isso estava subvertido para entender que eles eram bandidos, criminosos, marginais. Olha o problema. Houve uma situação que, na verdade, o judiciário que foi chamado a resolver um grande problema social também não tinha uma resposta. Não tinha. Não tem como ter uma resposta, porque o judiciário, teoricamente, não deveria nem servir para isso. Tem um filósofo francês chamado Jacques Rancière que diz o seguinte: quando você tem a ausência do Estado, você tem a polícia, você tem a força. E quem é que manda agir a força? É o judiciário. Então é nítido, é claro que você tem aí uma ausência de Estado. Por quê? Por que esses meninos têm que ir para o shopping? Porque eles não têm lazer na periferia. Por que não tem lazer na periferia? Porque o Estado, quando vai à periferia, ele vai com a polícia. Ele vai para prender, ele vai para bater, ele vai para matar.
Ele não vai para dar uma escola legal, para promover shows, para incentivar a cultura da periferia na periferia, para dar acesso a instrumentos de lazer. Ele não garante sequer a segurança dessas crianças, o que é dever de todos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal. Mas o Estado não vai para fazer isso. Então, o que tem que acontecer? Eles vão para os lugares onde é teoricamente seguro. E aí vem o Estado. Não, aqui não pode. Aqui eu vou mandar minha polícia de novo. Aqui eu vou mandar o judiciário. E aí o judiciário não tem elementos, ele não tem instrumento. Porque ele está sendo obrigado a agir numa situação que é de normalidade. Só que é uma normalidade de massa. É uma normalidade de volume. Que não era esperada, que não era previsível, mas que não constitui crime, que não constitui violação ao patrimônio, que não constitui violação ao direito de ninguém. É simplesmente um desequilíbrio momentâneo de quantidade de pessoas em determinado lugar. Agora, doutor, esse fenômeno, essa movimentação, essa prática, por assim dizer, ela, não sei se acabou, mas ela diminuiu, ou ela não teve o mesmo, ela foi muito intensa durante o período mencionado pela doutora, e ela esfriou, por assim dizer, não é? A que se deve esse esfriamento ou essa passagem pelo fenômeno rolezinho? Bom, principalmente a complexidade que o criou. Essa complexidade que envolve questões políticas, ela foi absorvida por outras questões que abalam diretamente a juventude. O Estado começou a aparecer em outras frentes, até para tentar... A gente teve um primeiro momento em que a Prefeitura de São Paulo, no caso de São Paulo, começou a criar políticas públicas de incentivo à cultura e lazer nas regiões periféricas, inclusive incentivo à cultura hip-hop, com eventos que emprestavam som e tal, em todas as localidades em que isso era mais concentrado. Isso foi uma coisa. A própria repressão e violenta, por vezes chancelada pelo judiciário, afastou também. E você teve um momento conturbado em que entrou a política do país. E no nível estadual, você teve uma série de questões com as escolas públicas, que aí você passa para um outro movimento, que é o movimento das ocupações de escolas, liderado pelos secundaristas. Então você percebe, desde 2013, a juventude, ao contrário do que sempre se falou, ela é protagonista dos movimentos políticos e sociais. Primeiro com as jornadas de junho de 2013, depois com os rolezinhos, que eram movimentos insurgentes, e de 2015 até agora, ainda persistem as ocupações nas escolas públicas diante da ameaça de fechamento das escolas e sucateamento pelo governo do Estado. Então você tem uma complexidade de fatores, o atendimento de algumas reivindicações por um lado, você tem novos problemas de outro lado, você tem uma turbulência política gigantesca com essa questão de impeachment e novas políticas sendo implantadas, de modo que a juventude vem se articulando em todo esse momento. E é engraçado, porque toda vez que a juventude se articula para reivindicar, ou mesmo para exercer seus direitos, ela é tratada pela mídia, rotulada de uma forma marginalizante, de uma forma criminosa. E assim como aconteceu nos rolezinhos, assim como aconteceu com os estudantes que reivindicavam a história do aumento dos 20 centavos, que originou as jornadas de junho, primeiro foram criminalizados, depois os rolezinhos criminalizados, marginalizados, e agora as ocupações promovidas pelos estudantes secundaristas novamente marginalizados, criminalizados. Então você observa, são os 3 grandes movimentos sociais do Brasil de 2013 até agora, 4 anos, protagonizados por jovens, e que são tratados como movimentos criminosos, quando, na verdade, são movimentos de reivindicação de direito e cidadania. Interessante. Agora, doutora, para finalizar, a doutora entende que esse movimento, essa prática dos rolezinhos, ela vem para fixar um marco no sentido de que o jovem, principalmente da periferia, ele existe, que ele também quer
ter acesso aos equipamentos do Estado, aos equipamentos públicos, à saúde, educação, a lazer. A doutora visualiza, ou na verdade foi mais um rótulo que se passou sem bons frutos assim para o futuro? Eu acho que, na minha opinião, e por tudo que eu tenho estudado, é um movimento que fixa o marco, sim, de pauta de inclusão, né, de reivindicação de uma série de coisas, ainda que ele não tenha surgido diretamente organizado para isso, mas a própria reação da mídia, do judiciário e do Estado o levaram a assumir essa pauta e que se tornou difusa, com vários outros movimentos que envolvem todos esses jovens e alguma coisa que não vai ser mais silenciada. Só que agora enfrenta um novo problema, que é o problema do excesso de precarização que a gente vai começar a ter. Então, por conta de todas as reformas que estão sendo impostas e pela dinâmica de acumulação do capital no Brasil, pela dinâmica econômica mesmo, que tende a aumentar esse número de pessoas excluídas ou do consumo de massa, excluídas de acesso ao Estado, que tem cada vez mais se reduzido. Um dos dados mais recentes é o encerramento das farmácias populares. E a tendência, na verdade, é que esses fenômenos se repitam com mais intensidade, porque há uma memória estabelecida a partir daí, de que a periferia não se cala, de que a periferia quer ter o mesmo padrão de Estado, o mesmo padrão de segurança, o mesmo padrão de serviços. Com toda a razão de ser. Só que com o aumento da precarização, o aumento da população que vai compor esta faixa, por conta de todas as transformações que a gente vem vivendo, significa que isso vai ser cada vez mais acirrado e que aqueles fenômenos que eram meramente de lazer, que não tinham uma organização para acontecer, eles vão ser cada vez mais organizados e ter um intuito reivindicatório mais objetivo. Uma pauta inclusiva, com certeza. Sim. Doutora Patrícia, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero imensamente agradecer a presença da doutora aqui conosco. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Obrigada. E continue com a gente nas redes sociais, www.bcctelevision.com. Tchau, até a próxima.